Ah, Milena, mas se eu fizer isso, nossa, minha mãe vai brigar e vai gerar muitos desentendimentos e vai gerar muitos conflitos entre a gente. O outro vai apresentar resistência. Mas tem conflitos que para uma vida independente é importantíssimo que aconteça. Oi, gente! Sejam todas muito bem-vindas ao Lugar de Mãe e Filha. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar mulheres a viverem uma relação de independência com as suas mães. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre 4 motivos que levam uma mãe a tratar a sua filha como uma adolescente. Será que você já passou por isso? Será que você é a filha que é tratada como um adolescente? Então vamos lá, vamos começar a entender algumas coisas. A primeira, que comportamento é esse que a gente chama de a mãe tratar a sua filha como se fosse uma adolescente? É um comportamento onde muitas mães infantilizam as suas filhas. Elas retiram delas a capacidade de ter autonomia, de ter protagonismo, de serem responsáveis pelas próprias vidas e pelas próprias escolhas. São mães que estão o tempo inteiro querendo controlar a vida da filha, sendo invasiva, monitorando os passos dela, sufocando ela, quer saber a que hora a filha sai, a que hora ela chega, com quem ela está, o que ela está fazendo. É como se a filha ela não pudesse ser só ela no mundo. A mãe tem que saber cada passo onde ela está. É a mãe que ela não entende, que ela não precisa mais dar super investir todo esse cuidado, todo excesso de proteção em cima da filha, porque a filha já é uma mulher adulta. Mas são mães que ainda não atualizaram essa imagem mental, ainda estão vendo a filha como se a filha ainda precisasse de todo esse cuidado, de toda essa proteção e também de todo esse controle, Porque a gente não está falando só do perfil da mãe aqui super protetora. Tem alguns perfis específicos que fazem muito isso, Infantilizam demais as suas filhas. 2 grandes perfis maternos acontecem e acontecem assim com muita frequência. Primeiro é o perfil da mãe super protetora e segundo é o da mãe controladora, A mãe controladora, ela quer muito invadir o espaço da filha, sufocar a filha. Elas estão o tempo todo monitorando, querendo saber. Quando a filha não dá para ela a informação que ela quer, então ela faz muitos dramas, ela é muito vitimista, faz chantagens emocionais. A mãe superprotetora também, e você pode ter uma mãe controladora e superprotetora, ter esses 2 perfis aí juntos. A mãe superprotetora é aquela mãe que super investe, demasiadamente em cuidado, em proteção, é tudo de modo muito excessivo, inclusive o amor, o cuidado, a proteção, o medo que elas sentem. Eu costumo dizer que mães superprotetoras, elas adoram jornais policiais, sabe? Tem aquele telejornal que sempre tá passando, um monte de notícias assim bem trágicas, pronto. É a mãe que também se alimenta muito daquilo ali e o olhar dela para o mundo já é de muito medo, já é de muito temor, já é de muito pavor. Então termina que ela vai passando isso também para a filha. Esses 2 perfis maternos, a mãe controladora e a mãe superprotetora, têm algo muito em comum. Ambos, eles tratam a filha como se a filha fosse o seu projeto de vida. Trata a filha como se fosse uma grande extensão dela. Ela não consegue entender que já está na hora de cortar esse cordão umbilical porque a filha cresceu, a filha não é mais uma criancinha indefesa ou uma adolescente cheia de questões, cheia de altos e baixos ali no humor. Não, agora ela é uma mulher adulta que pode se responsabilizar pela própria vida dela, que se ela errar, ela vai precisar errar mesmo e se frustrar para se tornar uma mulher madura e cada vez mais forte. Inclusive, mães que infantilizam, e que retiram da filha essa capacidade de ela própria gerir a vida dela, a capacidade da filha de autogestão, são mães que têm um discurso muito assim: minha filha é muito imatura. Menina, porque ela é muito imatura, porque olha o pensamento dela, olha como ela é bobinha, olha o que é que ela fez, olha no que é que ela tá pensando. O próprio discurso da mãe, tanto para a filha quanto para as outras pessoas, é sempre uma narrativa de colocar essa imagem da filha como alguém que não sabe cuidar de si, alguém que não sabe gerir, alguém que é muito bobinha, alguém que é muito imatura.
Mas enquanto isso, a mãe também não está fazendo nada para propiciar, né, a maturidade, para desenvolver nessa filha essa autogestão, para desenvolver então esse acorda, vai para o mundo. Então é aquela fala ambivalente que na realidade ela não acontece muito, entende? É só a mãe que fala de uma forma muito vazia, dizendo que a filha não tem, né, maturidade, mas que na verdade isso está alimentando ela continuar nessa posição de uma mãe super protetora ou de uma mãe controladora, de quem está ali na gestão da vida dessa filha. A esses comportamentos a gente entende por infantilizar, né? Ou, como muitas de vocês falam, a mãe que trata as suas filhas como uma adolescente, aquela que não sabe cuidar de si, que não sabe se proteger, que não sabe e ainda não desenvolveu a capacidade de se autogerir. Então vamos lá. O primeiro motivo, né? O primeiro motivo que leva muitas mães a infantilizarem as suas filhas é o medo da solidão. Isso acontece muito. Tem muitas mães que elas não se sentem realizadas com quem elas são, com os projetos de vida, com os seus próprios sonhos. São figuras maternas que elas não se sentem felizes, elas não se sentem bem com aquilo que elas têm na vida, seja a nível de um relacionamento amoroso, seja a nível de conquistas e sonhos que ela gostaria para a vida dela, seja a nível de uma carreira. São muitas vezes, né, mulheres que não são realizadas profissionalmente ou tiveram que parar a sua vida por alguma questão, por precisar cuidar da casa, por uma questão de uma demanda financeira, precisaram abrir mão de suas vidas ou de algum planejamento que tinham desde muito cedo, de modo que para que elas não se sintam assim só com elas mesmas, porque na medida em que a sua mãe ela fica só, ela se dá conta, isso é numa medida inconsciente, tá? Ela se dá conta dessa infelicidade que tem dentro dela. Por isso que ela precisa se valer da filha, né, para viver a vida a partir da filha. Viver as escolhas, viver a juventude da filha. Por isso que são muitas mães que vão infantilizando as suas filhas, tratando ela como um adolescente, para ela dizer para ela própria, né? Ah, minha filha precisa de mim, eu sou importante aqui, eu não vou ficar só, entende? Eu ainda tenho muito o que fazer nessa vida, porque eu ainda tenho muito o que cuidar dessa menina aqui, eu ainda tenho que dar muita atenção, eu ainda tenho que educar muito, porque ela ainda precisa de muitas coisas, entende? Então ela se direciona para cuidar de você, para proteger você, ou para cuidar de você, controlar você, melhor dizendo, justamente como uma defesa para ela não ver a vida dela, para ela não enxergar que se ela não tem você, ela fica sozinha. E ela fica sozinha com uma vida onde ela não sente que é feliz, ela não sente que é realizada, ela não sente que é uma vida suficientemente boa. Percebe? Então, por isso mesmo, ela fica, né, na repetição de que você é uma mulher imatura, que você não tem condições de lidar com você mesma, que você precisa estar o tempo todo passando as informações da sua vida para ela. É justamente para isso. Porque ela faz de você uma espécie de um trabalho, onde ela tem que bater o ponto todos os dias para ela sentir que está fazendo alguma coisa, que está agindo, que está acontecendo na vida. Para que ela não olhe para ela e se sinta sozinha com ela mesma. Talvez você escutando isso, você fique com pena da sua mãe. Só que você não pode olhar para ela e tratar ela como uma coitadinha, porque não é assim. Cada pessoa precisa muito se autorresponsabilizar pela própria vida. Entender que o outro não vai dar conta da minha felicidade. Se você cai no movimento de pena, você vai cair numa grande armadilha, que é a de achar que você, pela sua própria força, pelo seu próprio desejo, você vai conseguir fazer da sua mãe uma mulher feliz. Só que ela não vai ser uma mulher feliz através de você. Ela vai ser uma mulher feliz através dela, quando ela fizer esse mergulho interior. Então não sinta pena, tá? Não sinta remorso, não fique com o coração pesado sobre isso. Isso é algo para você entender na medida em que isso te toca. A sua mãe vai mudar quando ela quiser mudar. Não dá para ser pelos seus esforços você querer mostrar porque a sua mãe não pode ser assim, porque ela está equivocada de pensar assim.
Tem muitas filhas que podem até pegar essa informação e querer entregar de algum modo para suas mães, mas pode ser que seja algo muito inglório, entende? Porque é uma defesa inconsciente. Não é o outro dizendo, não é o outro mostrando para ela que isso não tá legal, que isso não funciona, que a chave vai virar. Não funciona assim, entende? É algo que precisa virar de dentro para fora. É algo que vem dela, da cabeça dela, do entendimento dela, do quanto ela busca autoconhecimento na vida. E se ela não faz isso, não é você quem vai conseguir mostrar à sua mãe. Um segundo motivo é o medo que muitas mães têm de ser deixada de lado. O que é que isso significa? Tem muitas mães que não entendem que o seu cuidado, a sua proteção, o seu afeto, ele vai até um determinado ponto. Ele vai até o ponto da adolescência. A mãe, ela é mãe de forma mais integral, de uma forma mais debruçada sobre a realidade da filha, onde ela está orientando, ela está coordenando, né? Ela está dando os passos ali para a filha, até no momento da adolescência. Depois, a filha é uma mulher adulta, entende? E não mais uma criancinha indefesa ou uma adolescente de mau humor, uma adolescente rebelde que não sabe mais gerir a própria vida. E até mesmo se ela é uma adolescente, se ela é, uma adulta que não sabe gerir a própria vida, é por isso mesmo que a mãe vai precisar dessa autonomia, porque a vida também ensina, entende? A vida também encarrega de ir com os erros e com os equívocos e gerando repertório pessoal e gerando musculatura em cada uma, para cada uma ter a sua própria autogestão. Não é a sua mãe narrando as experiências que ela tem na vida que isso vai mudar alguma coisa em você. É você tendo as suas próprias experiências. Mas o que é que acontece? Tem muitas mães que têm esse medo, o medo de ser deixada de lado, de entender que, ela agora se aposentou. São mães que têm medo da aposentadoria. São mães que querem ser ainda mães, entende? E não perceberam que tem esse momento onde você apenas é uma apoiadora, onde você vai ficar no lugar de uma coadjuvante. Mas são mães que gostaram muito de ser mães ou têm uma preocupação excessiva, são muito protetoras ou são muito controladoras, que elas se colaram demais às suas filhas. Então ela sair é como se estivesse arrancando uma parte dela, como se estivesse tirando de dentro dela algo muito forte que ela passou durante muitos anos cultivando, né, ali na adolescência, ali na infância, estando o tempo todo junto com essa filha, e agora encarar uma vida onde é ela própria e não mais uma vida com a filha, né? Porque veja que é algo muito forte. Eu não tô aqui só no mundo, eu estou com alguém, eu tenho o que fazer, eu tenho o que, né, entregar aqui para uma outra pessoa. Isso é algo muito grande, entende? E tem muitas mães que se valem muito para elas não se sentirem sós, para elas não se sentirem escanteadas, para elas não se sentirem de lado, né? Esse é um ponto que se conecta muito com o primeiro ponto, que são mães que nesse momento também vão olhar para suas vidas e dizer assim, o que é que eu construí aqui, né? Para eu deixar o outro ir, eu preciso ter um bom repertório dentro de mim, eu preciso criar planos, eu preciso continuar tendo projetos na minha vida. Mas se a minha filha sempre foi o meu grande projeto, eu vou temer muito me aposentar, eu vou temer muito deixar ela seguir o caminho de autonomia e de protagonismo, já que o meu caminho de autonomia e de protagonismo eu já deixei ele de lado há muito tempo, entende? Então ela tem medo de ser esquecida, ela tem medo de não mais ser contada ali na história e na situação. Mães que não querem ser postas de lado são mães muito controladoras, mães que se sentem muito empoderadas, sentem um poder muito grande em ser mãe.
Porque, claro, para muitas pessoas que não sabem o que de fato é ser mãe e que ser mãe tem que entender e tem que propiciar um caminho de independência, né? Um caminho onde o outro voe, onde alcance coisas grandiosas na vida, algumas pessoas não conseguem entender, não conseguem chegar nessa dimensão. E mães controladoras têm muito essa dificuldade, porque elas são egoístas, elas são egocêntricas, então elas não querem abrir mão do poder delas em nome do outro, em deixar o outro ser livre, porque de modo ou de outro ela se utiliza da filha como um objeto, se utiliza dessa filha para, se eu encaminho essa filha para tomar aqui essas decisões, é como se ela estivesse escolhendo pela filha, ela estivesse vivendo a vida pela filha, ela estivesse fazendo uma atualização do passado dela. O que é que isso significa? Todas as escolhas que ela acha que fez de uma forma negativa, ela agora quer fazer de uma forma diferente na vida da filha e acha que tem poder para isso, poder de reparar o passado dela através da vida da filha. Por isso que tem muitas mães que sentem, né, isso como uma afronta. A filha não aceitar os conselhos dela, não aceitar o não, a filha contrariar a mãe, frustrar as expectativas maternas. Para muitas mães é um grande choque, motivos de inúmeros desentendimentos e inúmeros conflitos ali na relação entre mães e filhas. Tudo por quê? Porque ela não quer ser deixada de lado, ela não quer abrir mão do poder que ela sente que tem em cima dessa filha. Então, por isso mesmo, ela precisa reduzir a capacidade da filha ser no mundo, da filha ser uma mulher grande, ser uma mulher que, se não tem repertório, não tem maturidade, ela vai criar, ela vai dar conta, né? Ela vai viver as próprias experiências dela, ela vai fazer e acontecer no mundo e tá tudo bem. Não precisa ser a figura da mãe que está o tempo todo ali colada, que vai prevenir ela ou que vai colocar as melhores escolhas diante da vida dela. A vida não funciona assim, né? Autonomia e protagonismo, cada um desenvolve o seu. Isso não é passado por osmose, né? Isso não é passado por um processo de aglutinação. Porque eu tô junto de alguém, você é uma pessoa mais autônoma. Porque minha mãe se disse uma mulher madura, então eu vou ter essa maturidade dela, que isso só acontece na cabeça da mãe, né? Mas não funciona assim. Eu também vou te mostrar nesse vídeo como você pode mudar essa imagem que a sua mãe tem de você, como você pode fazer esse corte. Um terceiro motivo muito frequente que também fazem essas mães infantilizarem as suas filhas é quando a própria filha não está percebendo, mas ela tem um comportamento muito infantilizado. Isso acontece em quase 100% das vezes, tá? Isso é algo muito frequente. São filhas que elas não tomam uma decisão sozinha, então tudo tem que passar por essa mãe. São filhas que oscilam de humor muito rapidamente, então dentro de casa elas estão bem, elas estão mal, ou até mesmo, né, filhas que não moram mais com suas mães. Então, hora ela fala bem com a mãe dela, daqui a pouco ela fala ríspida, e claro, né, isso já é muito pelo desgaste também emocional com essa mãe. Então, a hora ela fala ríspida lá no celular com a mãe, desliga na cara dela, tem um comportamento muito reativo, né? Essa mulher que está sempre oscilando de humor é uma mulher que transparece muita insegurança, falta de confiança, né? Sempre está perguntando as coisas às outras pessoas, o que é que achou, se gostou, se tá bonito, se tá feio. Tem muitas filhas que, se vão escolher uma roupa, ela escolhe com a mãe. Se vão escolher um corte de cabelo, escolhe com a mãe. Se vai fazer uma compra online, aí manda o link da mãe para a mãe dizer se tá bonito ou não, entende? Então tudo vai sendo passado por essa mãe. Então, lógico, ela também vai fazendo a leitura de que a minha filha precisa de mim. Claro que pode ser uma leitura consciente ou uma leitura inconsciente. Ah, minha filha não sabe gerir a vida só, né? Então isso também alimenta já o sintoma dela. O que é que isso significa, né? Alimenta essa parte dela que também não quer deixar você crescer. Essa parte que quer que você seja a menininha ainda, que precisa dos cuidados dela. A menininha dela que ela não quer ver que cresceu, ela não quer aceitar
notar que cresceu, entende? Então tem muitos comportamentos seus que podem estar sendo imaturos e que alimente justamente o grande sintoma da sua mãe, que é o sintoma dela querer que você seja a filha controlada por ela, submissa, esteja debaixo dos caprichos dela, esteja debaixo da voz altiva que ela tem. Então é muito importante que você tenha cuidado com isso, né? Uma outra coisa que acontece bastante são filhas que têm um modo de falar também muito infantilizado, um modo de se vestir também muito infantilizado, e isso não ajuda em nada. Tem muitas filhas que se vestem de um modo muito fofinho, muito infantilizado, muito doce, sabe? E eu não tô aqui querendo que você mude, né, a sua forma de se vestir, mas eu quero que você pense que isso influencia e muito a forma como a sua mãe enxerga você. Tem muitas filhas que também já se vestem assim de um modo completamente largado. Não tá nem aí. Isso também influencia, entende? Porque a mãe olha pra ali, aquela menina, né? Olha pra ali como é desleixada. Olha pra ali, ela não tem cuidado nenhum. Aí isso inconscientemente já ativa o gatilho de, eu tenho que cuidar dela. Ela ainda não sabe se gerir sozinha, né? Ela ainda precisa de mim, eu ainda preciso estar aqui no controle da vida dela, eu ainda preciso estar aqui cuidando dela, seja por uma medida mesmo de controle, seja por uma medida de superproteção que acontece, ou por uma medida de narcisismo. Então, dentro desse exercício é muito perceptível, sabe? Essa postura que muitas vezes também não há, esse é um segundo ponto, assim, muito importante. Tem filhas que não têm postura para falar com suas mães. Então, tem uma voz, um timbre de uma voz que é muito doce. Então, se ela diz um não parece um não, porque assim, o não tem oscilação, não tem um não. Sabe? Ou é sempre um não, uma voz muito pacata, uma voz muito meiga, que não aparece com firmeza, não aparece com contundência, porque a forma como você passa a sua imagem para sua mãe, a forma como você entrega a sua voz para ela, isso diz muito sobre como ela vai receber. Não tem como, esses processos eles são completamente conectados. Então, se você fala de um modo, ela também já está percebendo ali que aquele seu não vai muito para frente, que você não tem coragem para desagradá-la, que você não firma o pé nas suas escolhas, que você não tem coragem de contrariar a decisão dela, que você vai sentindo muita culpa. Aí a mãe diz uma crítica à filha, a filha não tem postura nenhuma, não sabe lidar com isso, fala já ali no momento chorando, ou sai chorando da cena. Qual a imagem você tem disso? Se coloca numa imagem mental. Claro que você pode estar dizendo, não, Milena, mas é porque são críticas muito pesadas, são críticas, né, muito fortes. Eu entendo você, mas tem determinadas situações que a gente precisa se segurar um pouco mais, entende? Que a gente precisa olhar, entender, foi negativo. Tenta se segurar um pouco, é difícil, mas não é impossível. Tenta se segurar um pouco, depois você chora. Você desaba, a gente precisa mesmo desabar, né, em colos seguros, no nosso próprio colo, mas a forma que a gente tá passando essa imagem para nossa mãe é muito importante, especialmente com figuras que não têm maturidade para gerir isso, que aquilo que você entrega a ela pode ser material para ela querer se reverter como algo em cima de você. E isso é algo que eu vejo bastante, filhas que não têm postura, que a forma de falar não é uma forma firme, não é uma forma contundente, não tem presença. Você vê que o que ela tá falando ali não vai pra frente. É algo que é da boca pra fora, sabe? São mulheres que não têm uma postura. A mãe dá uma crítica, a mãe dá uma controvérsia ali na fala, diz que não quer que ela faça tal coisa. Então, rapidamente, ela já fica embotada, o ombro vai pra frente. Não, recebeu uma negativa da sua mãe, mas você tá lutando pelo aquilo que você acredita, você tá em busca, né, de passar pra ela essa imagem de que você é uma mulher madura, que você é dona de você mesma. Então, tenha postura diante disso. Recebeu uma crítica, olhe nos olhos dela e diz assim: entendo que você pensa isso, mas eu não concordo. Eu não sou essa mulher. Não entre em justificativas, não tente colocar para ela o seu modo de ver, provar para ela. Eu vou deixar aqui nos vídeos sugeridos
um outro vídeo muito importante sobre mães que invadem a vida da filha. Assista esse vídeo se você ainda não assistiu, para entender esses modos de se posicionar com muito mais clareza. Entenda que a forma como você se veste, se você é uma pessoa de 30 anos que se veste como uma menininha, como uma adolescente, lógico que isso também vai passar uma mensagem para sua mãe. Se você é uma mulher, se você é uma mulher adulta, mas você tá chamando a sua mãe para resolver os BOs da sua vida, porque você não tem a capacidade para gerir o seu relacionamento amoroso, as suas amizades, tudo termina contando a sua mãe tendo que intervir, a sua mãe tendo que falar com tal coisa, você pega um empréstimo, a sua mãe tem que cobrir isso. Qual é a imagem também que isso vai passando? A imagem também de imaturidade. Então o ponto é, cuidado, porque de fato pode acontecer sim de você ser uma filha imatura, de você sim ter pontos a melhorar. Porque tem uma coisa que é muito forte do ser humano, que o ser humano ele sempre fica buscando pessoas a quem culpar. A gente tem muito uma dificuldade de primeiro se olhar, dizer assim, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu tenho que melhorar aqui? A gente sempre é viciado, né, e condicionado a apontar o dedo e dizer assim, é o outro, eu sou assim por conta dela. Eu faço isso por conta dela. Ela me trata como uma adolescente, tudo é ela. E a gente também tem que fazer essa volta e dizer assim, o que é que eu, enquanto os meus comportamentos, as minhas atitudes, estou fazendo demais ou estou deixando de fazer? Estou deixando de mostrar aqui uma imagem de sou adulta, de sou capaz de resolver as minhas coisas, de não preciso passar para ela tudo da minha vida, não preciso contar tudo da minha vida para ela, eu não preciso entregar os meus passos para ela, eu posso simplesmente contrariar. Manda uma mensagem para mim no WhatsApp perguntando onde eu estou, eu posso contrariar essa mensagem e não responder nada e não dizer vai sair do trabalho, vai comer com quem? Aí quer saber quais são os amigos do trabalho que tá, qual é o ambiente que tá, onde vai ser, que horas vai voltar para casa. Não responda. Na medida em que você responde, você também alimenta o sintoma da sua mãe. Você alimenta para que ela te veja como uma menina que tá dando cada passo para ela. Você também está se deixando, né, para que a sua mãe te veja como uma mulher imatura, te veja como uma mulher que não tem firmeza, não tem autonomia, não tem protagonismo. Isso é muito importante você pensar. E um último ponto, porque eu acho que eu já falei até mais de 4 motivos, né? Cuidado para que você não seja a filha inerte. Sabe aquela filha que é boazinha demais? A filha que é ingênua? A filha que não percebe o traquejo da vida, a malandragem das situações? A filha que ainda assim não acordou. E claro, tem muitas filhas que são assim e que são produtos, de certa forma, de suas mães, né? Tem muitas filhas que são completamente ansiosas, que têm uma dificuldade muito grande de gerir as suas vidas justamente pela própria relação que têm com as suas mães. E muitas vezes deixam de ser mulheres atuantes na vida. São mulheres apáticas, ingênuas demais, não percebem as situações cotidianas, né? O subliminar, vamos dizer assim, da vida. E a mãe percebe que muitas vezes ela está sendo enganada, né? Ela está levando aí os trotes da vida, os calotes das pessoas, vamos dizer assim, ela tá sempre levando a pior, se envolve em relações abusivas, não consegue se posicionar numa relação de trabalho negativa, tem poucos amigos, se torna uma filha muitas vezes excluída de outros meios sociais. Então muitas vezes a mãe ela pode dizer assim, opa, venha cá que eu vou cuidar de você. Às vezes é até um movimento onde a própria mãe é assim, a própria mãe não tem amigos, a própria mãe é uma mulher isolada e a filha também tem muito desses condicionamentos da mãe. Então o que a mãe faz? Vai lá, ó, opa, venha cá, venha ser minha amiga, venha cá que você é meu bebê, né? Você é minha, deixa eu cuidar de você. E aí infantiliza mais, trata como se fosse uma criança, trata como se fosse uma adolescente. E muitas vezes é essa filha, né, que tá se queixando e tá reclamando de que a mãe tá numa superproteção, tá num controle exacerbado, mas essa filha também está se deixando ficar inerte. Ela não tem ação, ela não toma atitude, ela não mete a cara para fazer coisas diferentes, para ter
ter uma rotina diferente, para fazer novas amizades, tem um nível rebaixado de habilidades sociais, de se comunicar com pessoas, né, de lidar com outras pessoas em grupo, de tomar iniciativa, de chamar pessoas, de convidar pessoas para sair. Tem que começar de algum ponto, né? E tem filhas, tem mulheres que esperam muito que o outro faça isso e não que ela tome a iniciativa. Aí a mãe vê também tudo isso e tudo isso se torna um reforçador para sua mãe infantilizar você, não tratar você como uma mulher adulta. Também quero chamar a atenção de vocês que não espere a sua mãe mudar, porque tem muitas filhas que ficam assim, de braços cruzados, achando que quem tem que mudar é a mãe. Não, errada tá a mãe. O que é que eu faço, Milena, para que a minha mãe não me veja, né, como uma mulher, que me veja como uma mulher adulta, não me veja como uma adolescente? Primeira coisa, trabalhe a sua postura. Primeiro de tudo, olhe para você, como eu falei anteriormente, porque muitas vezes tem alguma coisa que você está fazendo que está dando essa corda, que está dando linha ali na pipa da sua mãe. E por isso mesmo, não caia na espera de, não, eu só vou esperar a minha mãe mudar. Quem tem que mudar é ela que tá errada, ela que tem que, né, me ver, atualizar aí na cabeça dela como uma mulher adulta, como uma mulher madura. Você vai precisar tomar a frente, você vai precisar tomar a iniciativa, você vai precisar trabalhar quem você é, a sua identidade, a sua postura, a sua voz, os seus posicionamentos. Vai começar por você. É você, inclusive, que está se queixando disso. É para você que, vamos dizer assim, a roupa está apertada. Então vai precisar começar a mudar por você, para que você tenha muito mais autonomia, para que você tenha muito mais o seu protagonismo. E isso, primeiro, claro, vai ser bom para você, e de segundo vai ressoar para sua mãe, para ela comece a entender que ela tem um quadradinho que não é mais cuidar de você, que não é mais estar em cima, invadindo a sua vida ou sufocando você. Seja qual for o cenário, qual for o perfil da sua mãe, você é quem precisará aposentar ela. É você que, a partir dos limites que estão sendo colocados, apesar de você sentir culpa, mesmo assim você ter coragem para desagradar a sua mãe, você ir em frente, em frustrar as expectativas dela, fazer algo que ela disse não, mas que você acredita que aquela situação merece ser feita, merece um sim, é a partir daí que a visão do outro então vai mudando. E você pode dizer assim, Milena, mas se eu fizer isso, nossa, mas se eu fizer isso, minha mãe vai brigar e vai gerar muitos desentendimentos e vai gerar muitos conflitos entre a gente. Mas tem conflitos que para uma vida independente é importantíssimo que aconteça. Uma jornada de uma vida independente não é nada que a gente se conquista com o outro dizendo assim, vá minha filha, eu entendo porque você precisa ser uma mulher adulta e madura, vá, faça isso, pode me contrariar. Lógico que não, o outro vai apresentar resistências, porque faz parte do processo, entende? Não dá pra você mudar a cabeça da sua mãe, não dá pra você mudar como ela enxerga o mundo ou como ela enxerga você. Agora dá pra você mudar, dá pra você crescer em maturidade, dá pra você crescer em sabedoria, dá pra você usar a sua voz, dá pra você usar todas as armas que você tem dentro de você pra você se autodesenvolver, para você se gerir cada vez melhor. Então não fique esperando a sua mãe mudar, não fique esperando ela entender, a ficha dela cair para então você fazer alguma coisa, para então você agir, para então você acordar para a vida. Tem um exercício mental que eu gosto sempre de indicar, que é assim, retire a sua mãe do lugar da sua mãe. Se fosse uma outra pessoa te infantilizando, se fosse qualquer outro ator social, um chefe, um esposo, um namorado, um amigo, um professor, qualquer outra pessoa, como é que você lidaria com isso? O que você faria? Porque estamos no campo de discutir o que faremos e não o que não faremos, porque não fazer nada não pode ser uma escolha, né? Então, se você tem uma outra pessoa na sua vida que te infantiliza e isso é ruim pra você, logicamente você vai precisar fazer alguma coisa, né? Logicamente você não pode surfar na onda, porque claro, né? Você muitas vezes ser tratada
como alguém infantilizada, como uma adolescente, tem alguns ganhos secundários, né? Tem aqueles ganhos onde você conquista algumas coisas em cima disso, entende? Porque tem sempre alguém que está fazendo por você, tem sempre alguém, né, que está entregando muitas coisas a você. Então, claro, você pode ter os seus ganhos secundários e, em uma certa medida, da sua mãe lhe ver aí como alguém que não é muito capaz e ela tem que fazer, né? São muitas vezes filhas que não são seguras emocionalmente e aí se aproveitam dessas mães, né, que já se sentem donas, já fazem as suas filhas ali de um projeto de vida, para então ela ficar numa posição, a filha no caso, né, ficar numa posição mais acomodada e não se arriscar, não ter ousadia na vida, né, não ter coragem de desagradar, não ter autonomia, porque tem mulheres que têm medo de tudo isso, tem medo de ter autonomia, tem medo de ter protagonismo, sentem uma ansiedade muito grande dentro de si, não se acham capazes, então pode sim ter alguns ganhos ali secundários em você ser essa filha infantilizada. Mas, né, voltando aqui para o exemplo, pensa comigo. Se fosse qualquer outra pessoa fazendo isso, como é que você lidaria, né? Você, por exemplo, uma pessoa que quer crescer dentro de uma organização e tem ali uma parceira de trabalho, um chefe que está sempre te infantilizando. Como é que você faria? Você teria que fazer alguma coisa. Então, por que na relação com a sua mãe você não está fazendo? Está querendo que ela é quem mude isso. Ela é quem deixe de pensar nisso. Não é ela, é você, então, que mostra que você sim tem capacidade, que você sim dá conta da sua própria vida, de criar o seu próprio repertório pessoal e isso não precisa passar por ela. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a gerar aí alguns insights. Se inscreve aqui no canal, me segue também lá no @lugardeMãeFilha, que é o Instagram. A gente conversa diariamente sobre diversos assuntos da relação entre mães e filhas. Se ficou alguma dúvida também, fala aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. Um beijo e até o próximo vídeo.